Bem-vindos! O que é que está acontecendo que as pessoas hoje não levam mais manuais a sério? Este é o nosso assunto de hoje. Eu vou chamar atenção para algo aqui que tem sido muito recorrente nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, na timeline do YouTube, perguntas por e-mail e por aí vai. As pessoas hoje pegaram uma tendência de perguntar, às vezes, algo que está, na sua grande maioria, no manual do seu equipamento. Por exemplo, como é que eu faço uma mixagem com aileron e leme? Isso está no manual? Como é que eu ligo dois servos, um no aileron e outro no canal auxiliar para fazer flaperon? Isto está no manual. Como é que eu faço para mixar de forma que quando eu acelere, onde o avião tem aquela tendência de subir, eu consiga dar uma picada, baixar o profundor um pouquinho para compensar essa tendência? Isto também está no manual, ou melhor, nos manuais. Você que é um modelista iniciante, tome muito cuidado, porque se você não conhecer o seu equipamento, terá grandes possibilidades de cometer erros. E aí vem uma frase clássica que a gente escuta com muita frequência. Mas o meu amigo disse, eu ouvi falar, me disseram, meu amigo disse que leu o manual, porém, etc, e etc. O que parece hoje é que a experiência sobrepõe o estudo desenvolvido para criar aquele manual. Ou seja, parece que a experiência de um usuário sobrepõe toda uma cadeia logística de projeto, de estudo, onde a finalização, eu nem diria a finalização, onde parte do processo, do conceito, da construção de um produto, é justamente documentando todos esses passos, todas essas etapas, para chegar num manual que o proprietário que vai adquirir aquele equipamento use exatamente como explicado pelo fabricante. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Amaciamento de motor. Tem gente que fala que hoje não precisa mais amaciar o motor. Da onde que tiraram isso? Até mesmo carros, aí eu estou saindo um pouquinho da linha do aeromodelismo e indo para automóveis. Os carros, os manuais dos carros atuais, vêm lá com uma recomendação de, nos primeiros tantos quilômetros, não exceder a tal velocidade, etc, etc. Porque sim precisa de um processo de amaciamento. Vou falar em amaciamento de motores num outro vídeo aí. Então, o que eu quero dizer? É óbvio que o seu colega de pista que tem 10, 20, 30, 40, às vezes 50 anos de experiência, vai ajudar em muito. Mas antes de tirar suas dúvidas com ele, consulte o manual do seu equipamento. Pegou o rádio? Lê o manual. Abriu os servos? Leia o manual. Comprou um motor? Leia o manual. Agora, vou falar algo aqui que talvez alguns não gostem. Se você não tem tempo para ler o manual, acha que é mais prático perguntar, você está no hobby errado. Porque na minha visão, uma das grandes vantagens deste hobby é que ele te insere numa porção de coisas ao mesmo tempo. Física, química, aerodinâmica, eletrônica, elétrica, mecânica, tudo isto funciona em harmonia para que o avião voe. Então, o aprendizado que se tem com isso é muito grande, é muito rico. Então, é necessário ler manuais, é necessário buscar informações. Outra coisa que eu quero alertar, eu digo para todo mundo assim, Google não é médico, assim como Google não é piloto de aeromodelo. Na internet nós temos boas fontes de informações, mas nós temos muitos achômetros. De novo, o eu acho, me disseram, eu li. Às vezes a pessoa escreve assim, vou usar o exemplo do amaciamento de novo. Como amaciar motor de aeromodelo? E aí, infelizmente, às vezes vem uma primeira resposta. Os motores de hoje são modernos, não precisa mais amaciar. O leigo lê aquilo, acha que porque está na internet foi escrito por alguém, evidentemente, e toma aquilo como verdade. E esta pessoa que escreve muitas vezes não é por maldade, é também por desconhecimento, é também por ignorância. E quando eu falo ignorância, é no sentido de ignorar fatos, de não ter conhecimento de como aquilo realmente funciona.
Outra situação que é bastante comum: Ronaldo, mas eu comprei os meus equipamentos e eles vieram com manuais em inglês e eu não conheço inglês. Ok, aqui já vai uma outra dica. Tudo que é tecnologia hoje, a grande maioria dos manuais vem em inglês, mas alguns também têm em português. Se você não tem um manual do seu equipamento no idioma nativo, no português brasileiro, então entre nos grupos, pesquise na internet, download do manual do Rádio X em português. Normalmente tem. Se não tiver, você vai conseguir o mesmo manual que você tem em papel, em inglês, num formato PDF, num formato Word. Aí entra lá no Google Tradutor e traduz este manual. Claro que algumas palavras tem que tomar muito cuidado, porque o contexto às vezes não encaixa. Aqui já vai um outro alerta. Muito cuidado com manuais traduzidos no Google, porque às vezes a expressão não fica exatamente como deve ser aplicado. Nestes casos, aí eu digo, pergunta para o teu amigo de pista que é mais veterano, que é mais antigo, procure fontes confiáveis, porque aí você pode não ter certeza, mas sempre busque ter a informação. É igual uma situação que me chamou muito a atenção há alguns anos, quando eu fiquei sabendo que algumas pessoas, por exemplo, o piloto compra um jato e aí manda alguém montar este jato porque ele não sabe. Isso eu compreendo, jato é algo extremamente complexo. Não é como um avião Gol, como um avião gasolina. Só que ele pega o seu rádio e dá para uma outra pessoa fazer o setup. Quando eu escutei isso, eu disse, hã? Como assim? Então, outra pessoa vai organizar todas as funções no rádio, de flaps, profundores, aileron diferencial, ATV, endpoint, corte de motor, lenta, alta, uma velocidade intermediária, freio aerodinâmico, freio nas rodas, giro, ajuste de giro, refinamento, tudo isso uma outra pessoa vai fazer. Eu até diria assim, num primeiro momento, para quem não sabe, que peça, porém com um detalhe, acompanhe de perto, esteja perto deste profissional para entender o que ele está fazendo no seu equipamento. Por dois motivos. O primeiro deles, para você não ficar refém de alguém que faz. Você tem que aprender a fazer isso. O segundo, e não menos importante, para que durante o voo, quando você perceber alguma tendência, por exemplo, estou falando de jato, tá? O jato está com uma tendência a afundar o nariz. Bom, como é que eu vou corrigir isto? Por uma questão óbvia, seria um ajuste no trim do profundor, mas ele pode ter outras tendências que você tem que saber programar, porque imagina, o cara voa, o avião está com tendência, manda o rádio para quem fez o setup porque eu não sei fazer. Então é aprender, é dominar o seu equipamento. Na minha visão e do pessoal mais antigo, nós temos que ter o equipamento na mão, nós o programamos, nós montamos, mas Ronaldo, eu não sei. Aprender a dominar os seus equipamentos faz parte do hobby, porque senão ele vira um brinquedo. Se você é daquele que só pega o equipamento, abastece, decola, voa, pousa e guarda, você não conhece, então você não é um aeromodelista. Você é alguém que usa ele de uma certa forma para lazer, o que é muito válido, mas o aeromodelista, aquele raiz que a gente fala, ele durante a semana faz um ajuste refinado, ele vê uma tendência, ele ajusta uma bequilha, ele constrói um tabzinho para corrigir alguma tendência que tem. Este é o aeromodelista que eu diria assim, raiz, que hoje parece que está ficando em falta. Parece que hoje é mais fácil perguntar do que aprender, e são coisas diferentes. E aí vem um último item que eu vou chamar a atenção no vídeo de hoje. Existe uma grande diferença entre aprender e decorar. Quando você pergunta algo para alguém, você espera uma resposta. Mas se você não colocar aquela resposta em prática, testar e esmiuçar a técnica, você não aprende, você decorou. E quando a gente decora, a gente, de uma forma mecânica, simplesmente executou a função, nós não aprendemos. Então, volta e meia, a gente tem que lembrar, quando nós colocamos a mão e fazemos acontecer, a assimilação do conhecimento é imediata, a gente aprende. E quem aprende não precisa mais decorar, ok? Este foi o nosso vídeo de hoje. Inscreva-se, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Tchau!